Tá, daí, povo, tudo bem? A gente vai falar hoje de circuitos e anatomia. A parte de anatomia, o professor não vai pedir muita coisa. O que a gente tem que saber é aquelas áreas lá, que eu vou passar por elas certinho. Mas o que ele quer, o foco dele com essa parte da disciplina é que a gente entenda como funcionam os processos. Aquele negócio lá das áreas de destaque também e tal. Tá, vamos começar. Aqui, essa parte aqui, você pode ver a evolução do cérebro, certo? Tipo, você vai vendo que você tem o ratinho, dele só tem tipo duas áreas sensórias ali, bem pequenininhas, uma área de associação bem pequenininha e uma área motor grande, certo? O que acontece? Com o passar do tempo, isso não é uma linha evolutiva, mas isso é uma grafia de desenvolvimento, uma grafia não, uma imagem que mostra o desenvolvimento do cérebro, que você vai ver que a região que ela vai aumentando dos cérebros pequenos e criaturas mais simples, ela é essa região rosa aqui, que já no gato já aparece maior, certo? O rato mal tem, ó, dá pra você ver na pontinha do meu mouse, se você se aproximar muito da sua tela do computador, que ele tem aqui, ó, um coisinha assim, um triangulinho. O gato já não. A área de associação do gato, que é a parte rosinha, ela aumentou. E daí pro nosso chimpanzé, olha isso, já tem uma na frente que não tinha antes, nem no gato, nem no rato. E agora já tem toda essa região aqui posterior, certo? E a gente que tem esse grande cérebro cheio de verruguinhas. Então o que está acontecendo? A gente deduz que essa região que está aumentando seja a região responsável por comportamentos complexos, certo? Essa região de associação que a gente tem. Por quê? Porque você vai começar no começo com uma criatura simples e quais são as coisas importantes para você sobreviver. Você precisa das áreas sensórias, detectar perigo, das áreas motoras para correr, certo? As áreas de associação são áreas mais relacionadas a estratégias. E criaturas mais simples não têm estratégia. Elas são movidas mais a aqueles impulsos animais, né? Rato corre, etc. Aqui, ó, é um animal predador, um gato. Animal predador que precisa ter uma estratégia, né? Para ele poder capturar a presa. Ele já tem um córtex de associação. Ele está associando os estímulos que ele tem ao redor dele para então criar uma técnica de estratégia, certo? Chimpanzé, mesma coisa e chega na gente. E daí, a gente vai dividir esse cérebro em basicamente 4 pedaços, né? Parietal, occipital, temporal e frontal. Tá em inglês aqui, mas é o mesmo nome, então tanto faz. Essas áreas, elas são só uma maneira anatômica de você distinguir o cérebro, entendeu? Mas elas têm várias funções dentro delas, sabe? Não é como se cada área fosse responsável por uma coisa. É mais tipo, porque ó, essa aqui é a parte direita, essa aqui é a parte esquerda, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás, entendeu? É o jeito mais fácil, você divide um pãozinho ali, 4 pedaços. E a gente entende tudo isso pelo modelo de funcionamento do Luria. O que é esse modelo de funcionamento do Luria? Que é a parte mais importante desse conteúdo. Tipo assim, quando você vai processar alguma coisa, quando você recebe um estímulo na tua cabeça, ele vem primeiro de um órgão sensorial, né? O olho, e daí ele vai partir das regiões de projeção, córtex de projeção, que a gente chama, para áreas mais complicadas, e associação unimodal e associação multimodal. Cada região vai ter seu modelo específico de coisas que ela vai fazer, entendeu? Por exemplo, os córtex de associação unimodal, eles vão ser diferentes por quê? Porque na visão, você vai começar a associar, a diferenciar. Tá, calma, eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso, ó. Você tá vendo alguma coisa. Vem o estímulo de você ver algo, ele vai pro córtex de projeção. O que o córtex de projeção faz? Ele projeta coisas. Ele traz um estímulo à sua ciência, mas ele não interpreta nada, certo? Ele não atribui nada. É só uma imagem, entendeu? Ele projeta alguma coisa.
Daí, esse estímulo ele vai passar para o córtex de associação unimodal. O que o unimodal faz? Ele entende coisas, entendeu? E ele entende só, por isso que ele é só as coisas que vêm desse córtex específico de projeção, ou seja, ele só associa um sentido. Então você tem uma imagem e você vai comparar ela com outras imagens, certo? Você vai começar a diferenciar objetos de seres vivos de rosto de gente, entendeu? É isso que essa área faz. Ela entende a imagem. E o córtex de associação multimodal, ele atribui significado. Quer dizer, antes você via uma imagem. Agora que você entende uma imagem, você distingue que tem um rosto ali. E agora que você chegou na área de associação multimodal, que ela vai aplicar vários sentidos ao mesmo tempo, você vai pescar a tua memória e vai descobrir que o que você está olhando é o rosto da sua mãe, entendeu? Daí você vai ter a aplicação do conceito de mãe, outros sentidos que são trazidos por isso, certo? Isso atribui significado à imagem, que daí é um significado mais complexo, né? Ele também traz um foco bem grande para a linguagem. Se você for pegar as aulas dele, a maior parte dos exemplos que ele faz daquela escadinha das áreas de Lúria, ele sempre faz alguma coisa com falar ou que envolve a linguagem. Porque ele quer muito que a gente saiba o nome desses caras aqui, né? Não sei exatamente por quê. Talvez seja porque a linguagem é um sistema muito complexo. Daí é mais fácil de fazer pegadinha. Mas enfim. As áreas que ele colocou da linguagem que são importantes pra gente saber é a primeira área de Wernicke. A área de Wernicke, né? A área de Wernicke, ela vai juntar o som de letras, o que o professor falou lá de grafema, não sei o quê, para formar fonemas, que são sílabas. E nosso corpo, a gente começa a entender linguagem por sílabas. E depois a gente vai associar essas sílabas com uma região supramodal, córtex supramodal, e vai juntar aquelas sílabas com o nosso códice que a gente tem salvo nas memórias, de o que significa cada coisa, e aí você vai entender uma palavra, certo? Daí você vai ter a área de Broca, que a área de Broca ela vai ser para você emitir um comportamento. A área de Broca ela pega e quando você formula o que você quer falar na sua cabeça, a área de Broca ela vai transmitir as ações que vão coordenar o movimento da língua, cordas vocais e etc, para você poder falar as coisas. Então, tipo, o que significa? Que um dano na área de Wernicke, por exemplo, é um dano que vai deixar você com afasia de Wernicke. A afasia de Wernicke é tipo, na afasia de Wernicke você vai escutar sons, mas você nunca vai entender que eles são palavras. Então você não vai conseguir se comunicar por causa disso. E daí, um dano na área de Broca é a afasia de Broca. E a afasia de Broca é basicamente você não consegue transmitir o que você pensou em falar de uma maneira correta, certo? Você não vai conseguir coordenar as funções motoras da fala, que eu falei, da parte da língua, etc. Daí agora que a gente já apresentou o córtex motor primário, que ele também deu destaque. Por quê? Porque no nosso cérebro a gente tem dois tipos de resposta, basicamente falando, assim, resumidamente. Ou a gente injeta um hormônio, alguma coisa no nosso corpo, né? Que são as ações inconscientes, são as ações que a gente não tem controle. Ou o que a gente mais estuda na psicologia são as ações que a gente tem controle, a parte do comportamento, entendeu? E qualquer comportamento formulado por qualquer região do cérebro sempre vai passar no córtex motor primário. Qualquer comportamento. Por quê? Porque o que você pode fazer na tua vida é se mexer, entendeu? Se mexer de jeitos diferentes e complexos, mas se mexer. E por último, a gente tem aqui o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é importante porque ele é um dos córtex supramodais lá e ele vai ordenar as coisas. Quando você precisa executar alguma tarefa, você normalmente coloca ela em uma sequência de ações que você precisa realizar. E quem faz esse sequenciamento de ações é o córtex pré-frontal. O que significa que quando a gente vai construir aquela escadinha do professor lá,
a gente provavelmente vai ter que colocar ele lá, certo? E eu acho que é isso. Eu pensei em fazer um exemplo do. Até tinha deixado espaço aqui. Fazer um exemplo da escadinha do professor lá, mas literalmente não vai ter nada diferente pra mim falar, entendeu? A escadinha é aquela escadinha. O que você precisa lembrar da escadinha? Que existem essas três regiões e elas têm uma ordem. Vai, eu vou colocar aqui essa ordem. Não tinha pensado nisso, mas dá pra fazer. Não, não dá pra fazer. Tá, enfim. O que você tem que lembrar é que existe uma via específica, tipo uma direção a qual as ações ocorrem. Primeiro, você recebe um estímulo no córtex de projeção, você entende o estímulo no córtex de associação unimodal, e daí você vai atribuir significado àquele estímulo com o córtex multimodal, certo? Então, na escadinha lá, primeiro projeção, primeiro associação unimodal e depois associação multimodal. Daí você vai ter essas regiões, por exemplo, da de Broca, que é quando você vai falar alguma coisa, em que daí você vai colocar, se for alguma coisa de linguagem, o professor pediu falar, e daí você tem que responder tal pergunta. Daí você tem que falar que vai passar pela área de Broca, que... E daí da área de Broca vai passar para córtex motor primário, etc. Mas os conceitos básicos são esses, gente. Não tem muito segredo. A escadinha, todos vocês viram como é que faz. Tem 1 milhão de exemplos já. Eu enjoei já, eu tava tentando descobrir um jeito de... Como que eu podia não fazer uma escadinha, fazer alguma coisa diferente, mas é muito bom o exemplo também, não adianta. Então, é isso, manos. Acho que ficou bem claro, assim, tudo. Não tem muito segredo. É só questão de ordenar mesmo, que talvez seja um pouquinho difícil, mas não tem como fazer algo diferente. É nóis!